beleza com vocês? Aqui é a Deni mais uma vez, hoje com convidados especiais, o Lucas e a Sônia, e a gente vai falar para vocês sobre o autismo. Sônia, ela vai falar agora pra gente. Então, meu nome é Sônia, né? Eu tenho um filho de 22 anos que está dentro do espectro do autismo. Eu fui convidada, né, para falar assim um pouco o que é o autismo, né? Um distúrbio do desenvolvimento, né, da criança. Meu filho hoje está com 22 anos, meu filho se chama Guilherme. E há 22 anos atrás foi muito difícil para mim, né, fechar um diagnóstico do meu filho. Então, assim, a gente não tinha médicos especializados na época, então eu não conseguia fechar o diagnóstico. Mas dentro da síndrome do espectro autista, nós temos sintomas para os pais já estar identificando se é possível. A criança já está dentro do espectro, muitas vezes dá para os pais estar percebendo. E assim, a criança, a primeira coisa que você percebe, às vezes até no bebê, quando a mãe chama o bebê é um pouco indiferente quando você chama ele pelo nome. A impressão que os pais têm, deixa eu te falar, é que muitas vezes a criança ela é surda. Foi a impressão que eu tive com o meu filho. E eles são bebês que eles andam na época certa, engatinham, sentam no período correto. Então, assim, a única coisa que dá para você perceber de bebê, eles são um pouco indiferentes, muitas das vezes. Eles não olham no olho. Isso não são todos os autistas, mas isso é muito forte na característica do autismo. Eles têm dificuldade de focar o olhar. E muitas vezes também você percebe a fala. A fala é muito importante, que a criança já com um aninho, ela já tem que estar falando palavras. E no autismo, muitas vezes, isso não acontece. Com 2 anos, o normal de uma criança é estar formando frases. E você vê que existe essa coisa assim que os pais percebem que não está acontecendo. Você vê o filho da sua amiga que já está falando e o seu não. Você vai começar a perceber que está diferente o desenvolvimento da criança. É uma coisa notória. Muitas vezes o autismo ele vem acompanhado também da hiperatividade com déficit de atenção. São várias, às vezes com distúrbios mentais. Mas a fala, então, ela é o primeiro fator que você nota, ou não? É o primeiro fator que você nota. E o olhar também dá para você ficar atento, porque eles têm... não é assim que eles não olham no olho. É que quando você chama a criança pelo nome, ela não olha para você. Foi assim que eu percebi, e eu até ainda comentava com o meu marido que eu achava que ele não ouvia. Eu fiz até exame. A professora, quando eu coloquei na escolinha, ela falou, eu acho que ele é surdo. Então não foi só eu que tinha essa desconfiança. A professora via que ele era indiferente. É uma característica marcante no autismo. E sem falar assim, a fala. Eles começam a ter também uma fala ecolálica. O que é ecolalia? É a repetição do que você pergunta. Eu perguntava para o meu filho assim, filho, você foi na escolinha? O que você fez na escolinha? Aí ele não sabia me dar uma resposta. Ele repetiu o que eu falava. Aí ele falava, o que você fez na escolinha? Então o que eu perguntava ele repetia, né? Então é uma coisa marcante, é a ecolalia, pelo menos o meu filho teve isso. E outra coisa também, como eles têm a dificuldade na fala, a criança já com 2 anos, eles pegam o bracinho da mãe, vamos supor, ele quer água. Ele leva o seu braço até o objeto que ele quer, ou seja, a água, ou seja, o brinquedo. Ele não sabe apontar muitas vezes, é uma característica também marcante. Eles gostam também dos pais ficar atentos.
coisas, objetos que giram. Muitos deles são fanáticos por ventiladores. Eles não pegam o carrinho de forma tradicional para brincar. Eles viram o carrinho de ponta cabeça e rodam as rodas. Então tudo que roda atrai muito o autismo. Então é uma coisa marcante que dá para os pais já estar observando. E assim, geralmente a criança, quando você põe na escolinha, ela vai brincar com as outras crianças. Geralmente o autista, ele não consegue enturmar. Geralmente as professoras já começam a falar para os pais: olha, tem algo errado, ele não está conseguindo fazer as atividades. Geralmente alguns são imperativos, nem todos. E eles assim, muitas vezes não interagem, eles têm dificuldade de se interagir socialmente. Isso às vezes vem até na fase adulta. Hoje, como o autismo está em pauta, está na mídia, hoje os profissionais na área da saúde, pediatra, eles já estão tendo assim, mais facilidade de fechar diagnóstico precoce, que é muito importante, porque o diagnóstico precoce, no autismo não existe exames como a gente faz o exame de sangue e precise o autismo. Não existe exame especificado que comprove o autismo. Isso. Não existe o exame. Então o que o médico vai fazer? O comportamento do bebê. Ele vai fazer uma avaliação, chamada anamnese, e ali ele vai fechando um quadro para ver se a criança tem característica do autismo. E se tiver, eles já começam a fazer todo um trabalho, porque no autismo existe várias especialidades médicas, vários profissionais da área da saúde. E é onde nós pais temos muitas dificuldades, que são quase 10 a 8 profissionais para estar trabalhando uma criança autista. E geralmente os pais que não têm condições financeiras sofrem muito, porque SUS não tem. Você vê, o meu filho tem 22 anos, o Guilherme, sempre precisou de uma terapeuta ocupacional. Eu nunca consegui na minha cidade. O Lucas, parece-me que a mãe dele paga para ele particular. E tem pais que não podem pagar. Então eu falo assim que autismo não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas só que a gente, como mãe, a gente encontra muita dificuldade, vamos supor, quem depende do SUS, vamos supor, tem muita dificuldade, sim. Muitas vezes, hoje não, já é lei. No meu caso, na época, eu tinha dificuldade de pôr meu filho na escola. A escola não aceitava meu filho. E hoje mudou tudo, porque hoje está assim, nascendo muita criança autista. Então já está se tendo leis que favorecem o autismo, que é a lei de uma mãe, ela chama Berenice Piana. Toda mãe que desconfia que seu filho possa ser autista tem que procurar sobre a lei da Berenice Piana. Por quê? Porque essa lei dá direito em muita coisa aos nossos filhos. Só que essa lei muitas vezes é no papel. Às vezes é uma luta para a mãe conseguir o que de fato o filho tem direito, coisas básicas, que é, no caso, tratamento. Então é uma luta, muitas vezes é via judicial que a gente consegue, mesmo com uma lei. Então eu falo para as mães se organizarem, tipo assim, conhecer a lei, se precisar ir via judicial, levar a lei, muitas vezes para o promotor que ele desconhece, não é todo mundo que conhece essa lei, entendeu? Que vai ajudar muito. E quanto mais rápido uma mãe puder levar seu filho no médico, ela desconfia de algo que a criança no desenvolvimento não está desenvolvendo corretamente, a mãe já tem que procurar um especialista, no caso, ou neuro ou psiquiatria, para ver o que está acontecendo, porque vai ser feita uma avaliação, né? Ela tem que procurar na cidade dela onde que ela encontra esses profissionais, ou seja pelo SUS, ou seja particular, porque quanto mais antes o diagnóstico precoce, melhor as formas de desenvolvimento da criança, você entendeu? Então, hoje está mais fácil porque o autismo está em pauta, você vê.
Fátima Bernardes fala direto sobre o autismo. Inclusive essa mãe Berenice Viana está direto lá, porque existe uma bandeira, os pais estão se mobilizando. Acredito que os pais já estão se mobilizando, porque a gente tem que politicamente melhorar em muita coisa, assim, para a melhora dos nossos filhos. Os direitos, bater o pé, não pode ter vergonha. Não aceite qualquer coisa para o seu filho. Não aceite, que nem meu filho foi na inclusão, não tenho nada contra a inclusão. Eu acho que para algumas crianças são muito válidas. Mas que seja feita uma inclusão com responsabilidade e que muitas vezes não seja feita uma inclusão que a criança vai sofrer um bullying. Os profissionais têm que estar atentos a isso, porque muitas vezes pode acontecer e não é bom isso para crianças, entendeu? E muitas vezes a educação ainda não está preparada para estar recebendo essas crianças nível de autismo, porque tem vários graus. Tem o grau leve, moderado e grave. Então, muitas vezes, a criança se adapta muito bem numa inclusão e muitas não. E, geralmente, às vezes, precisa de uma escola que dá mais atenção, uma instituição com profissionais mais especializados, preparados para isso. Então, o pai não pode aceitar, pois na escola fica no canto da sala, isolado. Não aceitem isso, gente. Não pode. A criança ela tem que ter um monitor do lado dela, vendo todos os passos dela, você entendeu? Então as mães têm que ficar atentas a tudo, né? A criança não está desenvolvendo, tem que procurar um especialista sim, o mais antes possível, né? Para poder estar fechando algo. Às vezes a criança não tem, às vezes a criança é só hiperativa. Não quer dizer que a criança tem os sintomas lá, né? Mas quer dizer que se ela tem 3 sintomas, que ela vai ter o autismo. Porque tem muitas mulheres que, ela falou sobre o autismo, meu filho já tem, né? Não. Você tem que procurar um especialista Exatamente. E saber o que ele tem. Do tempo que a senhora desconfiou até ter o diagnóstico certo para o seu filho, quanto tempo demorou? 10 anos. Meu filho teve 15 diagnósticos diferentes. Teve diagnóstico de esquizofrenia, teve diagnóstico de hiperatividade com déficit de atenção. Muitas vezes médicos falavam que meu filho não tinha nada, que a mãe que é a louca. Então eu ficava assim, eu levei especialistas que falaram que era especialista em autismo, que erraram o diagnóstico. Eu consegui fechar um diagnóstico para o meu filho no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Meu filho tinha todas as características do autismo, mas tinha médicos que na época falava que não era autismo. Foi muito difícil. Hoje a medicina está mais avançada. Eu acho que os pais não vão passar por tanto transtorno de fechamento diagnóstico. Hoje eles estão mais preparados, pediatras. Hoje um pediatra já tem que ver de bebê se a criança pode ter indícios do autismo ou não. O pediatra tem que ser preparado para isso. Que maravilha, né? Porque na nossa época, que nem o Lucas 22, a idade do meu filho, o autismo ainda era uma coisa desconhecida. E ainda é, né? Porque muita gente não sabe. Eu, por exemplo, não sabia dessas coisas, nem dessa lei, né? A lei da Berenice Viana é uma lei que todos os pais de autistas têm que ler, têm que ver os direitos dos seus filhos. Nossos filhos têm muitos direitos. Muitas vezes, como as pessoas desconhecem, não é cumprido o direito. Vamos supor, nossos filhos têm direito à prioridade na saúde. Por quê? Criança autista, geralmente eles são muito ansiosos. Eles não conseguem esperar. Muitas vezes, os centros de saúde, né, não sabem que eles têm direito. Só que a mãe tem que estar com a lei e mostrar, olha, meu filho tem direito à prioridade, eu preciso, não é desmerecendo as outras pessoas. É que eles têm comportamentos que eles não sabem esperar. Eles ficam nervosos, agressivos muitas das vezes, né? Agitados. Para a mãe é um transtorno e até para o próprio lugar. Então eu acho que as mães têm que saber que os seus filhos têm prioridade, um atendimento médico. Seus filhos têm direito a muita coisa. Na lei lá está tudo explicativo. Como a senhora se sentiu quando descobriu
autismo? Que a Olha, senhora passou, como foi o processo? o processo na época, eu nunca tinha ouvido falar sobre o autismo. Quando me falaram sobre essa síndrome, pra mim eu achava, eu até falei com a forma, é o quê? É surdo? Porque eu desconfiava de uma súbita surdez, porque ele não me dava, às vezes, atenção quando eu chamava ele pelo nome. E aí ela falou, né, que era o autismo, só que eu não sabia direito a dimensão que era esse autismo. Eu fui procurar no Google o que era os sintomas do autismo. De 10, 8 meu filho se encaixava. Eu, como mãe, falei assim, olha, ele tem essa síndrome. Mesmo quando muitos médicos falavam que ele não tinha, dentro de mim eu sabia que era diferente. Na época, eu fiquei assim, você não fica confortavelmente, né, bem. Eu achava assim, na época, pelo que eu nunca tinha ouvido falar, que a medicina e Deus iria me ajudar nisso daí. E que eu achava que a medicina era capaz de talvez até reverter. Eu não sabia a dimensão que era. O autismo, ele é uma coisa fascinante e intrigante ao mesmo tempo. Eles são lindos, maravilhosos, mas você vê comportamentos que te intrigam, você entendeu? E eu me sentia um pouco mal, a criança apresenta risos imotivados, alguns comportamentos que você vê que não está assim, dentro do contexto social. Isso te frustra um pouco como mãe, né? Mas eu pus na minha cabeça assim, o que eu, como mãe, pudesse fazer pelo meu filho, eu iria fazer. Tanto é que eu fui em vários médicos. A minha primeira reação foi de procurar medicina. Eu viajei para vários lugares com meu filho. Eu acho que muita mãe vai se identificar comigo. Quando você recebe a notícia, você acha assim, não, vou procurar um médico, isso vai ser revertido. Eu pensei assim. Então, meu nome é Lucas, tenho 23 anos, sou portador de autismo e vou falar um pouco da minha época de escola, né, que foi uma época muito difícil. Eu não era diagnosticado ainda com essa doença e, na verdade, não é uma doença, né, é uma situação, uma condição. E foi uma época difícil porque, assim, eu sofri muito bullying na escola, né, então foi uma coisa que bagunçou muito a minha cabeça, né. Eu não tinha apoio nem dos colegas, nem dos professores, né. Foram 23 anos, né, para conseguir um diagnóstico de autismo. Hoje, graças a Deus, né, com a ajuda da minha mãe, eu tenho esse diagnóstico, ocorreu comigo há 23 anos. E estou aqui para responder as perguntas da Dani, né, o que você gostaria de saber mais? Qual o momento mais difícil para você, que você acha, assim? Porque você tem ansiedade, você tem... Como é para você ser autista? Olha, quando... As dificuldades sociais, assim. Sim, lugares com muita gente, né? Eu não consigo ficar assim em lugares que tem muita gente, né? Muito barulho, né? Então acaba atrapalhando um pouco, né? Isso já é da própria situação mesmo, tá? E assim, quando eu conheço alguma pessoa, normalmente pode ser tanto homem quanto mulher, né? Eu falo que sou autista, às vezes a pessoa fica meio assim, né? Causa um certo constrangimento, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que é, a pessoa fala, putz, o cara é doente, meu. Você fala que é autista, as pessoas acham que não tem problema de cabeça, é louco, né? Então não é bem assim. Antes de a gente gravar, você tinha me falado que você tinha sido diagnosticado com demência, né? Como foi pra você isso? Cara, essa foi bem zoado mesmo, porque assim, o médico falou na lata, sabe? Tipo, você tem uma certa demência e aquilo pra mim foi, assim, na hora eu não falei nada, né? Tipo, eu discuti com o médico, né?
mas não quis voltar nas consultas também, né? Minha mãe também ficou assim indignada. Galera, bom, só pra explicar, eu tô aqui em casa já. A gente acabou a bateria da câmera e a gente teve que trocar. E aí eu queria também falar pra vocês que a gente esqueceu no vídeo, aproveita pra acrescentar que o autista, ele tem especificidades na comida. Ele ou só come coisas molhadas, ou só come macarrão, ele tem uma preferência para aquilo, entende? Ou é só uma coisa só e ele só quer aquilo todo dia. Por exemplo, o meu amigo Lucas, que participou da gravação, ele falou que ele tem muita preferências por pastéis. E ele não consegue comer, por exemplo, polenta, essas coisas assim, molhadinhas, entende? Então, é isso. Eu espero que vocês continuem vendo esse vídeo, porque é muito legal. E a gente vai fazer mais desses vídeos, porque é muito importante. E eu tô gravando assim, meio bem normalzão mesmo, porque pra vocês saberem que falhou, até as gravações falham, gente. E como eu disse pra todo mundo, e sempre repito, a intenção do canal não é fazer uma coisa maravilhosa, mas a intenção em si que ele traz. E espero que vocês gostem, espero que vocês mostrem para os amigos de vocês, espero que todos vocês entendam mais sobre este espectro, né, que eles falam que é espectro, e gostem. Continuem assistindo o vídeo para vocês entenderem mais. Obrigada pela atenção de todos. Fiquem ligados. Consegui tirar minha habilitação, né? Trabalho, assim, só não consigo trabalhar no turno da noite, né? Mas de resto eu faço tudo normal, assim. Aí, em questão de, às vezes, a sociedade, por exemplo, que nem eu vou conhecer alguém assim, eu fico ansioso, pô, qual será a reação da pessoa, por exemplo, né? Então assim, muita gente me critica por eu ser autista, entendeu? Sim. Então assim, quando eu conheci, por exemplo, você, o Vitor, né, não me criticaram, quer dizer, acolheram a causa, entendeu? Abraçaram a causa. Então assim, é difícil encontrar alguém que faça isso, que tenha essa postura, né, porque é bem difícil, é bem complicado na sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade preconceituosa, né, infelizmente temos esse problema. Quando eu falei pra você, pra gente gravar esse vídeo hoje, Sim. pra você, como é que foi isso? Você ficou nervoso, ansioso? Gera um estado de ansiedade, né? Tem um cachorro latindo aqui, gente, desculpa. Tá brigando. Então, gera um estado de ansiedade, né? Próprio já desde pequeno tenho ansiedade, né? Então, mas assim, depois foi bem tranquilo, né? Mas pra você tá sendo difícil fazer esse vídeo? Não. Porque eu sei que autista, dependendo do grau, eles têm muitas dificuldades em fazer certas coisas. Não, deixa aí. Relaxa, gente. O cachorro tá atrapalhando, o cachorrinho gente. tá Brincando lá no fundo. Não tem problema. Então, mas pra você tá sendo muito difícil, porque pra os autistas eles têm dificuldades. Sim, eu concordo, mas pra mim tá sendo normal, assim, né? A gente fica ansioso na hora, né, que, pô, vai gravar um vídeo, milhões de pessoas vão ver aquele vídeo, então, assim, mas tá tranquilo, tá bem. Milhões não, né? Porque eu não tenho tanto inscrito assim, vai né? vai ter. Bom, então vamos encerrar por aqui. A gente queria agradecer ao Lucas e a Sônia. Ela foi pra lá, mas depois a gente faz um vídeo com ela. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter participado.
por ter contado a sua história pra gente, por ter... Espero que tenha ajudado um pouco. A gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo quando eu voltar aqui de novo. E é isso, gente. Se inscreva, curta e compartilha.